Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo, né? Como todos já sabem, eu sou o diácono Cristiano. Sou diácono aqui na Templo Central, do campo Jardim Fortaleza, na congregação do São Domingos Toco, Caucaia, Ceará. Venho falar mais uma vez sobre as coisas de Deus, né? Como sempre. Mas antes, deixa eu te pedir, assiste esse vídeo até o final. Acredito que vai edificar a sua vida. Compartilhe com alguém que o assunto seja desejável a ser ouvido. E também deixe seu like. Ajude o canal para que nós possamos ainda mais falar daquilo que Deus é para nós. Porque o nosso intuito não é fazer com que você mude de religião. Porque isso é uma escolha sua. Nós só vamos apresentar aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem para nós. No final é você que vai decidir se quer seguir a Cristo ou não. Mas vamos lá. Esses últimos dias, eu tenho conversado com algumas pessoas em forma de evangelismo e as respostas que eu tenho ouvido me deixam preocupado. Pessoas que dizem que são cristãos, que são de Deus, mas que acham que não precisam mais ir para a igreja, porque se decepcionaram com alguma coisa. Entre as respostas que eu ouvi sobre a decepção, é que os pastores não fazem aquilo que pregam, é que os irmãos andam todos desordenados. Talvez você tenha visto já algum vídeo circulando aí na rede social, onde fala que não vai mais para a igreja e decidiu ir ficar em casa porque essas pessoas dizem que vê os pastores dando em cima das mulheres e tudo aquilo que você imagina. Talvez até você já esteja pensando desta forma, que acha que não precisa estar na igreja para servir a Jesus, que acha que não precisa ir para a igreja para apenas ficar em casa. Mas vamos falar um pouco sobre isso. Você já parou para pensar o porquê que a instituição chamada igreja está sobre a terra? Quem instituiu, quem abriu, quem fundou? Você tem que entender uma coisa. Apesar desta instituição, deixa eu chamar assim, chamada igreja, ser dirigida por homens, mas você tem que entender que o fundador, aquele que domina, que toma conta desta igreja, é Jesus Cristo de Nazaré. É obra dele. Eu quero falar contigo sobre um texto. Deixa eu ler contigo um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 16. Quero ler só o versículo 17 e 18. E diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem, acredito que você já conhece bem essa história, que a fundamentação da igreja não está em cima de um homem, mas em cima da revelação que foi dada a Pedro, onde ele diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque se você ler esse capítulo, você vai entender que Jesus Cristo faz uma pergunta aos seus discípulos. E a pergunta é: o que dizem os homens ser que eles pensam de Jesus? E existem algumas respostas, mas nenhuma delas condiz com a certeza. Mas aí Pedro revela-se e diz, a ser revelado a ele, diz: Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Então é em cima desta revelação que a igreja é fundada. Então nós começamos a entender que a igreja tem uma importância muito grande na vida daqueles que decidem seguir a Cristo. A igreja não vai entregar ou te salvar, mas vai mostrar o caminho da salvação que só em Jesus Cristo podemos encontrar. Deixa eu falar um pouco. No Antigo Testamento, assim quando Deus liberta o seu povo do Egito, ele institui e pede para que seja feito um tabernáculo, onde ali se reuniriam as pessoas para adorar a Deus e ali Deus estaria presente. Você já parou para pensar o porquê?
Deixa eu te explicar para que você entenda. Olha só. Quando o povo saiu do Egito, eles tinham muitas crenças. Lá no Egito havia várias religiões, vários deuses, e o povo hebreu estava misturado com tudo aquilo. Então era necessário um lugar onde eles aprendessem os preceitos de Deus, para que assim pudesse andar em santificação e adorando Deus Altíssimo em espírito e em verdade, como se eles começassem a conhecer os primeiros passos que eles estavam dando. Isso no Antigo Testamento. Então eu quero entender e quero que você entenda o seguinte. No Novo Testamento, a igreja ela foi instituída para os mesmos fins. Veja bem, quando você decide, opta, que você sente no seu coração o desejo de seguir a Cristo, de alguma forma, não foi por causa do homem, não. Talvez a pregação, não, talvez não, a certeza que a pregação da palavra do Senhor trouxe fé ao teu coração e o Espírito Santo te convenceu que agora é hora de renunciar às coisas que te afastavam de Deus. Mas você não sabe ainda como caminhar. Você vai dar os primeiros passos, é uma nova vida que está sendo formada. Por isso que a palavra do Senhor diz que quando estamos em Cristo nós somos novas criaturas. Então a igreja é essencial para a sua vida espiritual. É lá onde você vai aprender os primeiros passos de como ser um cristão, do que se trata a palavra de santificação, o que nós podemos entender pelo projeto e o plano de Deus para a salvação da humanidade. É na igreja. Por isso, o meu apelo é esse. Não deixe de ir à igreja. Aí você pode estar me dizendo, mas irmão Cristiano, como é que eu posso ir para a igreja se tudo que eu vejo é errado? Deixa eu te dizer uma coisa. O reino de Deus, ele tem crescido e se expandido sobre a terra. E às vezes, pessoas que não têm envolvimento diretamente com Deus, eles, como eu posso dizer, se infiltram, dizendo serem homens de Deus, mulheres de Deus, e por isso que nós vimos tantas igrejas sendo abertas. Mas não se engane. Você, antes de ir para uma igreja, você tem que analisar, ver os fatos, observar como é o procedimento desta igreja a qual você deseja participar, para que você não caia nesse laço e se engane e pense que todas as igrejas são da mesma forma. Porque é assim, muitas pessoas, muito lobos disfarçados de ovelhas, que tentam enganar o povo de Deus. E é por isso que nós vemos tantos escândalos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você está com um projeto de abandonar a igreja, qual está? Eu quero te dizer que você observe e procure um local para que você possa servir a Deus em espírito e em verdade. E ali aprender os primeiros passos e passar a ser um discípulo de Jesus. Se fortalecer na sua fé. Se a igreja a qual você está alicerçada, você tem visto os erros. Aí você diz, eu não vou mais para a igreja, eu vou servir a Deus em casa. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque tua fé vai esfriar. Você precisa de um lugar para congregar e se alegrar junto com os irmãos. Você viu na leitura que fizemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então procure uma igreja que verdadeiramente seja de Cristo. Não deixe o teu coração se endurecer ou aceitar as coisas que estão sendo lançadas sobre nossas vidas para que nós possamos pensar que é melhor estar em casa e não ir para a igreja. Isso não é verdade. O melhor é estarmos juntos, nos congregando, adorando, agradecendo, elevando o nosso louvor a Deus, em reunião constantes nessa assembleia a qual o próprio Cristo instituiu, para que nós possamos estarmos firmes na fé. Lembre-se, a igreja é de Cristo. Se você tem ouvido algum escândalo, se você tem ouvido algumas pessoas dizerem que não precisa ir para a igreja, isso não é verdade. É necessário que você entenda que é na igreja onde você vai encontrar a sua verdadeira vocação.
Eu torno a dizer, a igreja não vai te dar a salvação. Mas na igreja nós vamos aprender o caminho para a salvação. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então deixa eu te dar uma dica. Não deixa que estas mentiras invadam teu coração, dizendo que você não precisa mais ir para a igreja. Faça como o salmista, quando ele declara: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Então a dica que eu quero te dizer é essa. Procure um lugar onde verdadeiramente está alicerçada na palavra de Deus, onde nos ensina os preceitos santos, onde nos mostra verdadeiramente o que devemos ser e como devemos ser diante de Jesus Cristo. Esta é a dica que eu te dou. Não saia da igreja. Tá bom? Fique em paz. Eu agradeço por você ter assistido até o final deste vídeo. Mais uma vez eu te peço, compartilhe este vídeo. Dê o like, dê o seu gostei aí. Assine nesse canal. Nos ajude, porque o nosso intuito maior é pregar a palavra do Senhor, tirar as dúvidas que às vezes invadem os nossos corações e deixar a opção final sobre a sua custódia. É você que vai escolher o melhor caminho para você. Muito obrigado, que Deus os abençoe, até o próximo vídeo.